Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, que quem vos fala é a pastora Fátima, pastora no Jardim Curitiba 2, e venho estar aqui fazendo a leitura da Palavra de Deus, no Salmo 107, que fala assim: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Para sempre. Digam-no nos remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo e congregou entre as terras do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Mar. Andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitasse. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Conduziu-os pelo caminho direito, para que fosse a cidade em que habitasse. Rendam graças ao Senhor por sua bondade, por sua maravilha, para com os filhos dos homens, pois desendentou a alma sequiosa e fartou de bem a alma faminta. Os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e em ferros, por se terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu com trabalhos o coração. Caíram e não houve quem os socorresse. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Tirou das trevas e das sombras da morte, e lhe despedaçou as cadeias. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois arrombou as portas de bronze e quebrou as trancas de ferro. Os estultos por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades serão afligidos. A sua alma aborreceu toda sorte de comida e chegaram às portas da morte. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhe era mortal. Rendam graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas, para com os filhos dos homens. Ofereçam sacrifício de ações de graça e proclamem com júbilo suas obras. Os que tomam navios descem os mares, e os que fazem tráfico na imensidade das águas. Esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas, nas profundezas do abismo, pois ele falou e fez levantar o vento tempestuoso que elevou as ondas do mar. Subiram até os céus, desceram até os abismos, no meio destas angústias, desfalecia-lhes a alma. Andaram e cambalearam como ébrios e perderam todo o tino. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a bonança, e assim os levou ao desejado porto. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem-no também na assembléia do povo e o glorifique no conselho dos anciãos. Ele converteu rios em desertos e mananciais em terra seca, terra frutífera em deserto salgado, por causa da maldade dos seus habitantes. Converteu ao deserto em lençóis de águas e a terra seca em mananciais. Estabeleceu aí os famintos, os quais edificaram uma cidade em que habitasse. Semearam campos e plantaram vinhas, e tiveram fartas colheitas. Ele os abençoou de sorte que se multiplicaram muito, e o gado deles não diminuiu. Mas tornaram a reduzir-se e foram humilhados pela opressão, pela adversidade e pelo sofrimento. Lança ele o desprezo sobre os príncipes e os faz andar em errantes, onde não há caminho. Mas levanta da opressão necessitado para com alto retiro, e lhe prospera famílias como rebanhos. Os retos veem isso
e se alegram, mas o ímpio por toda parte fecha a boca. Quem é sábio, atente para essas coisas e considere as misericórdias do Senhor. Glória a Deus. Glórias a Deus. Louvado seja o Senhor. Esse Salmo 107 inicia com gratidão ao Senhor porque Ele é bom. Faz um agradecimento a Deus porque o nosso Deus é protetor. É um Deus que resgata, um Deus que endireita o caminho tortuoso, né? Um Deus que alimenta e conduz o seu povo. Em vários momentos clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Quando rendemos graça a Ele, Ele farta a nossa alma, alimenta o que está faminto. Várias vezes nós vemos esse trecho, clamaram ao Senhor na sua angústia e Ele os livrou das suas necessidades. O Senhor tem nos livrado, o Senhor tem verdadeiramente socorrido nas nossas necessidades. Algumas vezes nós fazemos nos esquecer, por um momento ou outro, diante dos ventos fortes, nos esquecer das benfeitorias que o Senhor tem feito. Mas o Senhor poderoso na guerra, o Senhor que conduziu esse povo por um caminho, às vezes difícil, mas era o caminho necessário para ele tratar para com aquele povo. Verdadeiramente é o mesmo Deus que nós servimos, é o mesmo Senhor a quem nós adoramos. Esse Deus não muda e não falha. A ferramenta que nós temos, uma delas é a oração, porque o clamor fala de oração. Clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, quando fala em Isaías, né? Isaías 54:17. Fala também para nós, para o Senhor nos livrar dessa ferramenta do adversário, que o adversário armas, né? Usa armas contra a nossa vida espiritual ou física, né? Mas para o Senhor nos livrar dessa ferramenta, temos que estar nos rendendo a Ele. Temos que fazer a sua santa vontade, temos que examinar a sua santa palavra, para que essa arma que o adversário preparar contra nós não venha prosperar. O nosso Deus, Ele permite vento forte, tempestuoso, mas Ele também faz cessar a tormenta, Ele acalma as ondas, né? Faz cessar a tempestade. Quantas vezes nós lemos, quantos versículos que nós lemos que fala para exaltar o Senhor, para glorificar o Senhor, né? Fala, glorifique-no na Assembleia dos Anciões. Então devemos sempre, sempre, sempre fazer menção da palavra de Deus, fazer a sua santa leitura na sua santa palavra para saber o que devemos fazer, que direção tomar. Porque se tem em algum momento ou outro alguma coisa infrutífera, alguma coisa não dando certo, algum momento que não tá correto, o Senhor nos dará direção. Nosso Deus não falha e não falhou, nem falha. Nosso Deus é correto, nosso Deus é fiel. A palavra do Senhor cita tantos momentos, né, a quais esse povo de Israel aqui passou, mas fala que no versículo 38, olha só, ele os abençoou de sorte que se multiplicaram muito e o gado deles não diminuiu. Né? Mas aí cita no próximo, não as tornaram a reduzir-se e foram humilhados pela opressão e pela adversidade e pelo sofrimento. Mas no momento em que eles clamavam a Deus, se voltavam ao o nosso Deus socorria, os livrava das suas tribulações. Exemplo para nós. É não nos afastar da presença de Deus, é não nos afastar de buscar o Espírito Santo de Deus para a nossa vida,
em todo o tempo, examinar as Sagradas Escrituras, porque no finalzinho aí fala, versículo 43 do Salmo 107, fala: quem é sábio, atende para essas coisas. Atente para essas coisas e considere as misericórdias do Senhor. Louvado seja o Senhor Jesus. Então, a palavra-chave para a nossa vida neste salmo, clamar ao Senhor. Seja que tipo de angústia for, clame a Deus. Espere no Senhor. Confie no Senhor. E eu deixo essas palavras a cada um. Em nome de Jesus.